Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Bom, olá a todos e a todas. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada. Meu nome é Joyce e bem-vindo ao meu canal. Estou indo para academia. Enquanto eu estou indo para academia, eu gostaria de ter uma conversinha rápida com vocês aqui. Isso aqui é aberto, fica mais iluminado aqui dentro do carro. É, sobre vir para os Estados Unidos e alugar casa. Eu quero deixar alguns insights para vocês aqui sobre alugar casa que eu praticamente não vejo ninguém falando na internet. E eu acho que é uma puta sacanagem, porque são detalhes importantíssimos que quando você chega aqui você se frustra porque ninguém te falou, tá? Então hoje eu quero abordar esse assunto com vocês. Quero começar falando de uma coisa muito importante que vocês têm que saber antes de chegar nos Estados Unidos, pelo menos o básico, que é o inglês, tá? É uma dica assim que ela não pode ser esquecida. A maioria das pessoas não se atentam a isso. Eu vou mesmo assim, eu conheço fulano que tá lá e não fala. Eu falei com fulano ou ciclano, ele falou que não fala muito bem. Gente, presta atenção. Quanto mais inglês você souber, menos lesado você vai ser. A grande verdade é essa. Porque uma coisa eu vou falar para vocês vão ser lesados por brasileiro. Não tem como. Não tem como. O que você pode fazer é tentar minimizar isso. E se você não souber inglês, pelo menos ali um básico, você vai ser lisado por americano. Aí você vai falar assim, nossa, mas as pessoas falam que o americano é muito honesto. Não, ele é mesmo. Você, sei lá, você pode deixar as coisas na frente da sua casa, brinquedo, bicicleta. Se o seu celular cair no chão, ele vai te falar. Se ele vê dinheiro caindo do seu bolso, ele vai te falar. Como até aconteceu uns 2 dias atrás. Pus a mão na carteira, tirei minha carteira, caiu o dinheiro. Um cara falou, caiu o dinheiro da sua carteira. Eu peguei. Nesse ponto ele é honesto mesmo, viu? Agora, quando você for comprar um carro, o vendedor, se deixar, ele vai passar a mão na sua bunda. E isso aconteceu comigo. Eu fui comprar esse carro aqui e a Michelle tava lá comigo, né? Michelle americana, tava olhando a documentação, falou assim, mas o que é isso aqui? O cara, isso aqui é um seguro, não sei o que. Ela falou, pode tirar. Isso aqui é um outro seguro, segura lá, pode tirar. Nessa brincadeira aí, ela falou, meu, aqui tem 1.000 conto de seguro que você não vai usar pra nada. Nessa brincadeira, se sou eu sozinho comprando esse carro, ele tinha entubado aí em Milão, no meu toba, só porque eu simplesmente não sei inglês. Tá vendo? Outra coisa que aconteceu comigo é quando eu fui comprar celular e a internet pra casa. Quando eu conheci a Michelle, ela falou, quanto você paga nessa internet? Eu falei, 120. Ela falou, por que você paga US$ 120 nessa internet? Eu falei, não sei. Eu falei, eles me ofereceram essa daí. Falaram que era melhor, não sei o que. Ela falou assim, você não precisa disso. Fui lá, troquei, hoje eu pago US$ 66. Mano, de 120 para 66. Eu pagava quase o dobro, porque não sei inglês. Conta do celular, mesma coisa. Eu pagava US$ 88 na minha internet. Ela falava, por que você pagou US$ 88 nessa conta sua aqui só pra isso aqui? Eu falei, não sei, eu fui lá, ela foi lá, trocamos. Hoje eu pago 50 e pouco, alguma coisa assim, 54, 55. Quer dizer, gente, é quase o dobro. Isso quando você coloca na ponta do lápis, no final do mês. Cara, as três contas aí é praticamente a parcela que eu pago nesse carro velho aqui. É US$ 200. US$ 200, cara, é muito dinheiro. Isso tudo por quê? Porque a bonita aqui não sabe inglês. O meu inglês é muito básico ainda. Aí você fala assim, então qual que é o nível do inglês que eu tenho que chegar nos Estados Unidos? Cara, você pode chegar com o inglês básico, mas não pare de estudar. Não caia na besteira de não continuar estudando. Compre um curso na Hotmart, um curso básico para você chegar. Não precisa investir muito dinheiro no curso, por enquanto, mas não pare de estudar. Eu vou tentar deixar alguns links de algum curso aqui para vocês. Eu acho que quando esse vídeo estiver indo pro ar, eu já voltei às minhas aulas de inglês. Eu pedi para o meu professor desenvolver uma aula para iniciante. O nome dele é Tiago, então se tiver algum curso com o nome de Tiago, é o curso do meu professor. Fique à vontade para querer comprar o curso dele. Se não quiser, não precisa comprar o curso dele. Ou não precisa comprar nenhum, que eu vou deixar o link aqui, tá? Tô deixando aqui para deixar mais fácil para vocês. Então, uma coisa assim que é muito importante, cara, é saber inglês. Mas eu vou conviver na comunidade brasileira, que é uma coisa que eu já nem te indico. Só que o médico não tá na comunidade brasileira, o dentista não tá na comunidade brasileira, o cara do banco não tá na comunidade brasileira, e aí vai indo. E o mundo aqui é inglês. Uma coisa, o cara quer ir pro Brasil, ele não quer aprender português. Você fala, meu amigo, então você vai penar.
Na hora que chegar lá na cara do caixa, lá do banco, você acha que vai botar o tradutor na cara dela? Você pode até colocar o tradutor na cara dela. Ela vai ler, vai te responder tudo em inglês. E aí? Que é o que aconteceu comigo? O que eu fazia antes? Eu ia nos lugares, tinha que ir no DMV, escrevia lá, aí a mulher respondia, eu ficava assim, quê? Aí tinha, quando encontrava alguém que falava um pouco de espanhol, tentava desenrolar um pouco de espanhol, que eu também nem sei, mas a gente tem a impressão de que é a mesma coisa que em português não é. Depois eu falei, caraca, eu não sei nada. Sofria. Você tem que ficar pedindo pros seus amigos, conhecidos, te levar nos lugares, o que enche o saco. Enche o saco, tá? É ruim pra você e é ruim pra ele, porque ele tem que tirar o dia dele de trabalho pra poder ir lá te ajudar. Aí você vai ter que pagar esse amigo seu, que eu já acho uma sacanagem também, mas aí também é complicado, você tira o cara do trabalho, e aí só que aí ele quer que você pague o dia dele, e aí é uma outra coisa que eu vou falar com vocês mais tarde sobre isso. Então, inglês, cara, se você souber inglês, você vai estar à frente de muita gente. E o inglês vai te ajudar no futuro com o trabalho, eu vou te explicar como em um outro vídeo também. Nesse vídeo não. Nesse vídeo eu quero falar mais sobre aluguel de casa e dinheiro. As pessoas falam assim, quanto que eu tenho que levar para os Estados Unidos? Eu falo, cara, você tem que trazer o máximo possível. 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Ah, não tenho, então traz o máximo que você puder. Vamos dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para você, que você vai trazer 15 mil dólares. Isso aqui é um exemplo, tá? Um número fictício. A gente vamos trabalhar com esse número. 15 mil dólares. Quando você chegar aqui, você não vai conseguir alugar casa e apartamento. Por que você não vai conseguir alugar casa e apartamento? Porque você não tem histórico de recebimento na sua conta bancária. E é o primeiro documento que eles pedem para você. E outra coisa, quando você vai alugar uma casa, um apartamento, você tem que fazer um negócio chamado aplicação. Já vá acostumando com essa palavra. Aplicação. Tudo você tem que fazer aplicação. O que é uma aplicação? Fazer um cadastro para ver se nesse cadastro eles aprovam a sua aplicação, o seu pedido. O seu pedido. Tá entendendo? Quando você vai fazer uma aplicação para alugar um apartamento, vamos contar que é duas pessoas, que tá vendo um casal. É duas aplicações. Geralmente, esse valor vai de 30 a 50 dólares. Talvez pode ser mais, talvez pode ser menos. Eu acho que menos vai ser difícil. Eu acho que isso vai variar de estado para estado. Aqui em Washington e na Califórnia, onde eu morei, geralmente era de 40 a 50 dólares. Então toda vez que eu e a minha namorada a gente tentava aplicar para algum apartamento, era 90 pau, 95 pau. Aqui quando a gente aplicou e a Michelle para pegar a nossa casa, foi 100 conto. Você tem que fazer essa aplicação. Mas só tem eu para pegar essa casa. Tem que fazer a aplicação. Não tem como. Então já coloca aí, ó. É 100 conto aí para você alugar uma casa. Pra você fazer a aplicação. Aí, o que você vai ter que fazer? Sabe o famoso cheque calção no Brasil aí? Que você adianta 2 pagamentos da casa? Aqui funciona do mesmo jeito. Então vamos lá. Você achou uma casa. Pô, achou uma casa aqui de 1.500 dólares. Um apartamento de 1.500 dólares. Você vai ter que adiantar 2 pagamentos desse valor. Então, se uma casa é 2 mil dólares, então você pode saber aí, bebê, você vai ter que deixar essa casa aí 6 mil dólares. Tá entendendo? Na Califórnia, quando eu tava morando lá com um colega lá, quando ele e a esposa dele foram alugar a casa, mano, eles deixaram 8 mil dólares na casa. O aluguel acho que era 2.400. Eles deixaram 8 mil dólares na casa para alugar uma casa. Isso ninguém fala. Aí você fala, eu vou lá, eu vou alugar uma casa facinho meu. Você chega aqui, você bate de frente com isso. Primeiro, você tem que dar esse depósito. E segundo, que você não tem histórico. O banco, o primeiro documento que eles pedem depois da sua aplicação é, deixa eu ver o seu extrato bancário. Deixa eu ver aí o aplicativo. Aí você, no meu caso, como eu trabalhava com o aplicativo, eu tirava print dos meus recebimentos. Porque eles querem ver quanto tempo você está trabalhando e quanto você faz por mês. Então, se você não tem esse histórico, você não vai alugar casa aqui. Por isso que o primeiro ano você vai estar morando com alguém. Outra coisa, às vezes você chega aqui e alguém fala assim, você vê nos grupos. Outra dica, entre nos grupos do Facebook. Entra no máximo de grupo do Facebook de todos os estados e começa a perguntar aluguel de casa, qual que é a média do aluguel. Sempre joga para mais, viu, gente? Qual que é a média do aluguel, qual que é a hora. Apesar que esse negócio de, na Flórida paga, sei lá, o aluguel na Flórida é uma casa, que nem uma casa aqui em Washington, ela custa, sei lá, igual a minha casa. A gente paga ali, acho que 2 pau e 400. 2 pau e 400. A mesma casa na Flórida vai ser 1.000. Ah, beleza. Só que o pagamento vai ser... O pagamento lá é menos também. A mão de obra é mais barata. Então, no final das contas, esse negócio, na Califórnia você faz lá 250 dólares por dia, mas o aluguel é lá em cima. Então, no final das contas,
sai elas por elas. O que vai contar, na verdade, para você é você se adaptar ao estado. Se você gosta de um estado quente, o Washington não é para você, ó. Tá chovendo. E se vocês assistirem todos os meus vídeos que já tem no canal, que nem são muitos, tá sempre esse clima. Aqui em Washington é só no verão que não chove. Que não chove. Gente, se vocês verem as minhas fotos no Instagram, quando eu cheguei, gente, a minha pele era muito mais escura. Eu tô ficando muito mais clara, eu tô ficando branca, né? Assim, ai, alemã, albina. Não, mas quando você compara o meu tom de pele agora com o meu tom de pele, quando eu cheguei, cara, é muito diferente. É muito diferente. Eu me olho no espelho e falo, caraca, eu tô muito mais clara. Por quê? Porque aqui não tem sol, ó. Tá chovendo de novo, tá nublado de novo, vai ficar assim o dia inteiro. Isso aqui fica 9 meses. É só no verão que não chove, faz sol. É só nessa época. Então você tem que pesquisar isso aí. Então, qual estado? Cara, você vai ter que se adaptar a um estado. Escolher um estado aí e se adaptar a esse estado. Lá paga mais, lá paga menos. Só que então, paga mais, só que o aluguel é mais caro. Paga menos, só que o aluguel é mais barato. Então, no final das contas, sai elas por elas. E aí eu acho que é mais uma questão de qual estado você quer viver mesmo, tá? Então, quando você for alugar uma casa, aí você entra nos grupos, aí você vê lá no grupo assim, ó, passando apartamento pra frente. Aí você fala, ó, que sorte, tem um cara passando apartamento pra frente, ele tá voltando pro Brasil, ele tá trocando de apartamento, ele largou da namorada, ou um casal que se separou, vou pegar. Passa a saber quanto tempo você pode ficar nesse apartamento, porque esse contrato vai expirar. E quando esse contrato expirar, não é certeza que o condomínio vai deixar você ficar nesse apartamento, porque você vai ter que fazer uma aplicação, pagar, blá blá blá, pipipi, papapá, mostrar o seu histórico bancário, e aí talvez vão te deixar você ficar nesse apartamento. Porque eu vi muita gente falando assim, peguei um apartamento, menina, o cara lá tava indo embora pro Brasil, peguei um apartamento bom, deu 3 meses, expirou, fiquei desesperado, não tinha pra onde ir. Por quê? Porque isso não significa que você vai poder continuar ficar morando no apartamento. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que sim, mas não conte com isso. E aí vai uma outra dica que eu queria falar para vocês. Quando vocês chegarem, lembra do valor lá? Vamos lá. Você chegou aí com 15 mil dólares. Chegando na academia. Chegou com 15 mil dólares. Cara, põe na sua cabeça, pega lá, sei lá, 7 mil, 5 mil e coloca no banco. Eu acho que tem uma conta que ela chama conta segurada. Não uma perguntada nisso nos grupos. Tudo isso aqui que eu tô falando, entra nos grupos do Facebook e começa a perguntar. Mas como é que funciona isso? O que é isso? O que é esse depósito que tem que dar? Quanto que é o aluguel? Como é que eu vou construir um crédito no banco? Para vocês pegando mais informações. Chega no banco, coloca esse dinheiro lá, conversa, pergunta como é que eu faço para me construir um crédito. Se você deixar esse dinheiro aqui durante um ano, você constrói um crédito. Uma coisa que eu acho ótima, inclusive. Porque se depois de um ano você falar, cara, eu não quero viver aqui, você tem esse dinheirinho guardado lá e você não vai voltar pior do que você chegou. Porque acredite, tem gente que chega aqui, fala assim, nossa, Joyce, eu vendi tudo que eu tinha lá no Brasil, que era praticamente nada. Eu tô aqui faz um ano, eu detestei isso aqui e eu não tenho suficiente dinheiro, eu simplesmente não tenho a mesma quantidade para voltar pro Brasil. Eu não tenho a mesma quantidade de grana que eu trouxe para voltar pro Brasil. Eu sequer tenho dinheiro para minha passagem. E vou falar para vocês, isso é mais comum do que vocês imaginam. Pessoas que às vezes até querem voltar para o Brasil, não voltam por orgulho, porque a hora que voltar lá vai ter a cobrança. Nossa, você foi para o país mais. Onde tem mais oportunidade de emprego e não conseguiu nada. É que as pessoas não sabem a realidade disso aqui. Os Estados Unidos vendeu uma imagem muito linda para fora e os brasileiros continuam fazendo esse favor para os Estados Unidos de vender, que aqui é tudo muito fácil, que aqui não tem nada de fácil, tá? Então você deixa esse dinheiro lá guardadinho. Depois de um ano, acredito, o banco te libera um cartão de crédito. Aí você vai começar a construir seu crédito. Vamos supor que você deixou 5 mil e o banco falou assim, tá, vamos te dar agora um crédito de 5 mil. Você vai gastar esse dinheiro igual doido? Não, do cartão de crédito. Você vai gastar 30%, você vai trabalhar o seu credit score. Cara, faça isso. Você não tem noção como você vai te dar um adianto. Porque com o credit score, você vai financiar carro mais barato. Se você tiver um credit score bom, você vai financiar. Credit score é bom acima de 700, 740, 750. O meu tá no 750. Acima de 650 ele começa a ficar bom. Abaixo disso eles olham e falam, não, você não tem permissão para... Tá ruim. No Brasil é mais fácil alugar casa, essas coisas, porque só basta você ter o nome limpo, né? Aqui não basta ter o nome limpo, você tem que ter esse credit score. E você vai construir ele devagarinho, porque você chega, você não tem nada, você não tem histórico no banco, você não tem histórico no país, entendeu? Isso ninguém fala pra vocês.
Então, coloca o dinheirinho lá, coloca separa, ó, tô levando 15 mil, esses 5 mil que a gente não vai usar, vai ficar lá no banco, põe no banco, mano, isso pode ser o valor que for, tá? Pode ser US$ 1.000, pode ser 2.000, mas deixa lá para durante um ano. E o que eu vou recomendar para vocês nesse ano? Nesse ano, não fica gastando dinheiro. Não se ilude de ir para Disney. Não se ilude de ir para Las Vegas. Vai chegar a hora. Vai chegar, calma, gente. Vai chegar a hora. Não se ilude para ir para Las Vegas. Não se ilude de ir para Los Angeles. Não se ilude de ir para comprar iPhone. Inclusive telefone. Gente, pelo amor de Deus, nunca comprar telefone que você chegar, não. Espera você ter um credit score mais ou menos ali no tipo no bom para ótimo, porque aí vai ficar mais barato esse financiamento pro celular para vocês. Se você chegar e já comprar, primeiro você vai ter que comprar à vista. Eu acho que vai ter que comprar à vista, porque você não vai ter nem esse crédito. Quer dizer, já vai ali US$ 1.000, US$ 1.500 brincando. Sem necessidade nenhuma. Você vai gastar um dinheiro que não tem necessidade. Seguro, fica com seu celularzinho velhozinho primeiro ano, pega o seu cartão de crédito, aí você vai lá, vai lá e compra o seu iPhone. Aí você não vai gastar tudo o seu cartão de crédito. Gasta 30%. 30% é o adequado e vai pagando. Você vai ver, mano, você vai ver que, sei lá, em 6 meses o seu credit score vai subindo. Você consegue subir pelo aplicativo do banco. Você vai ver que ele vai subindo, entendeu? Aí vai ficando mais fácil. Aí você pensa em financiar um carro, sei lá, seminovo. Você vai ver que vai ser mais fácil. A única coisa que eu recomendo você gastar dinheiro, caso você venha para um estado que é frio, que é o caso de Washington, e a Califórnia, dependendo da época, também faz um friozinho do caramba, porque a gente que é brasileiro, nós não estamos acostumados com frio, a gente não sabe o que é frio. Aqui vocês vão ver o que é frio, é comprar roupa de frio. Aí eu super recomendo. Cara, já chega, já vai numa Ross, já vai numa Marshall, vai até naquela loja chamada Casco, compra umas blusas de frio reforçada, porque vocês vão penar. Compra touca, compra luva, compra umas meia reforçada lá na. Vai nessas lojas na Ross, lá tem umas roupas legais. É como se fosse uma Riachuelo do Brasil, tá? Mas se você garimpar lá, você acha umas roupas bem legais. Compra calça de moletom, é, porque elas são mais reforçadas. Compra. Ó, essa blusa mesmo que eu comprei na Ross. Compra jaqueta, tenta comprar sempre que ela é aquela prova, a prova de água, porque tá sempre chuviscando aqui na Califórnia, dependendo do que você for fazer também, você vai trabalhar meio que na chuva. Investe em roupa, e roupa eu super recomendo, roupa de frio. Isso é uma coisa que eu super recomendo mesmo. Você vai penar, compra touca, compra luva, compra meia. Lá eles vendem uns pacotes com, sei lá, 12 meia. Compensa muito. Isso aí eu acho que compensa muito. Mas, gente, não gasta dinheiro com celular no primeiro ano. Não gasta dinheiro com carro muito novo no primeiro ano. Compra um carrinho velho pra você bater, mas sabendo que depois você vai vender esse carro, passar esse carro para frente. Se possível, tenta comprar carro híbrido. Se possível, tenta comprar carro híbrido. Acho que os híbridos mais antigos que tem aqui, eu acho que são os Prius. São um carro bem legal. É um carro bem legal. Eu tive um, ele é bem legal. Inclusive, quando eu trocar esse carro aqui, eu tô querendo pegar outro Prius usado, né? Porque comprar carro novo também aqui é loucura. é, Compra um Prius, tenta achar um Prius, tenta comprar um carro híbrido. Isso vai no adianto do caramba, carro híbrido. Depois que você comprar um, você vai querer comprar mais carro que não é híbrido, porque economiza bem a gasolina. Então, é assim que funciona alugar casa. Você não chega aqui e vai alugando casa. Você tem que ter um histórico de recebimento, de pagamento na sua conta bancária e ninguém fala. Então, a minha recomendação é: chega o primeiro ano, aluga um quarto, aí segura o primeiro ano, você, sua esposa, você, seu namorado, ou você sozinho, segura isso daí. E depois de um ano você pensa em alugar uma casa. Quando você for alugar uma casa, tenta alugar uma casa aqui perto de freeway, perto de supermercado, perto de academia. Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem é paga um plano nessa Planet Fitness, que ela é baratinha. Eu pago acho que é US$ 11, 90 centavos, dá US$ 12. Não é a melhor dos Estados, mas quebra um galho. Eu até que gosto dela. Para vocês poderem fazer exercício físico. É bem legal se manter ativo, porque a tendência nossa é ficar muito dentro de casa, não sair tanto, porque aqui não tem tanto lugar para você sair igual tem no Brasil, né? No Brasil chega sexta-feira, você manda um sextou e vai para os lugares que meio que não tem. Faz uma academia, junta essa grana, não se deslumbra no primeiro ano, segura essa ansiedade de poder querer viajar. A sua hora vai chegar. Não se preocupe, a sua hora vai chegar. Mas pega esse primeiro ano para você poder entender como é que funcionam as coisas, entendeu? Você não ficar muito perdido, para você não se frustrar muito. Constrói seu credit score o mais rápido possível. Isso vai te dar um adianto muito grande, você não tem noção. Cara, eu demorei 3 anos para fazer meu credit score, porque eu simplesmente não sabia dessas dicas.
Eu tava assistindo um curso daquela, acho que é Verena Cordeiro, que ela fala de fazer investimento nos Estados Unidos, e foi quando ela falou do cartão de crédito. Eu falei, sério? Eu falei, caraca, quando eu segui as regras delas, hoje, inclusive, agora em casa chega um monte de cartão de crédito, porque depois que você pega o seu cartão de crédito e você começa a pagar tudo certinho, meu, aí eles começam a mandar. Aí abre a porteira e não para mais. Mas no começo é muito difícil. No começo eu lembro que eu aplicava em cartão de crédito de loja. Eles não aceitavam. Gente, eles não aceitavam. Para comprar, eles não aceitavam. Eu fazia aplicação, não aceitava. Quantas vezes eu fui comprar roupa e quer fazer um cartão de crédito? Quer aplicar? Que era, aplicava. Ligava, não foi aprovado. Por quê? Porque eu não tinha esse crédito score depois de 3 anos. Tá entendendo? Então tudo que eu comprava, eu pagava tudo muito caro. Tudo muito caro. Por quê? Porque eu tinha que pagar à vista. Essa é a dica, tá? Então, junta dinheirinho. Se você falar um tempo de preparação para você vir para os Estados Unidos, eu indicaria fica um ano se preparando, um ano estudando os estados, pagamento, os trabalhos, que eu quero falar sobre trabalhos num outro vídeo, se vocês quiserem saber, escreve aí, eu quero saber, coloca sua dúvida que eu vou tentar fazer um outro vídeo. Gente, eu vou tentar ser sempre o mais sincera possível. Porque uma coisa que me incomoda muito é os canais estarem mentindo. Inclusive sobre o tal de, o caminho para pegar o Green Card. Eu tava vendo um vídeo aqui de pegar o Green Card e falo, gente, como é que mente assim pro povo? Aí você vem aqui achando que pegar o Green Card é super fácil e não é tão fácil assim. Não é impossível. Mas eu falo, cara, se fosse desse jeito aí que esses caras tá falando, não tinha ninguém legal nesse país, né? Pelo amor de Deus, né? Se fosse tão simples assim. Ai, trabalha no McDonald's. Você fala, aham. Trabalha no McDonald's vai morar na rua, né? Porque aqui, você vê, tem noção. Aqui em Washington, um salário aqui de quem trabalha no supermercado é 17 a hora, 18 a hora. Que já é tipo assim, nada. Pouco. Se você coloca você no final do mês, você não paga seu aluguel. O McDonald's vai te pagar $15 a hora. Você trabalhar 4 horas, você tem que dirigir 1 hora para chegar lá, do trânsito. Você trabalhar 4 horas, num horário horroroso. Aí você volta para casa mais 1 hora. O salário que você vai ganhar lá não vai pagar nem a gasolina do seu carro, nem a prestação do seu carro, nem o seguro do seu carro. Porque lembrando, quando você compra um carro, automaticamente já vem uma outra conta que é o seguro do carro. Então, carro mais seguro. O que você vai ganhar no McDonald's, que supostamente é a empresa que te legaliza, cara, você não vai pagar nem essas contas do seu carro. É bom quando você é adolescente, se você é muito novo, se você tem um pai no Brasil que vai conseguir te mandar $3.000 todo mês para você, aí compensa, sei lá, trabalhar no McDonald's, tem uma vidinha mais ou menos. Aí, beleza. Agora, se você aí é pai de família, você já paga boleto, rapaz, isso é uma ilusão do caramba. Uma ilusão. Eu acho de uma desonestidade tão grande dos brasileiros falar isso. E aí eu fico vendo os comentários, gente, as pessoas iludidas. Nossa, é uma esperança. Nossa, eu vou fazer isso. Eu falo, cara, quando você chegar aqui, você vai ver que é uma outra realidade, tá? Eu espero ter sido claro que esse vídeo sobre aluguel de casa, como é que funciona mais ou menos o aluguel de casa, aluguel de apartamento. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu vou tentar explicar melhor para vocês. Ou qualquer coisa eu faço até um outro vídeo respondendo perguntas para vocês, tá? Mas e vale lembrar, tá? Essas são as minhas experiências, esse é o meu ponto de vista. Vocês podem encontrar outra pessoa que fala assim, essa tá tudo errado, e tá tudo bem, tá? Mas até onde eu entendo, é assim. Inclusive, ontem eu confirmei com a Michelle. Eu falei, Michelle, se eu chegasse no Brasil aqui hoje, eu consegui alugar um apartamento sem ter um histórico bancário de recebimento? Ela falou, não, você não ia conseguir. É por isso que todo mundo quando chega, vai morar com outras pessoas. Pode ser que você dê sorte e pegue, eu tô passando o apartamento para frente, mas fique esperto para saber quando que esse contrato vai expirar. Porque se ele expirar daqui 3 meses e você não tem um histórico aí de pagamento de pelo menos, sei lá, um ano, você vai ficar desesperado para poder morar com alguém, vai começar a ficar doido querendo caçar um quarto, e isso aí vai. E outra coisa, tá? Se um quarto aí geralmente custa. Se você fosse morar com um americano, se esse quarto aí custasse uh, $1.000, o brasileiro vai te alugar esse quarto por 1.300. Se o americano estiver vendendo esse carro aqui por $3.000, o brasileiro vai te vender por 4. E esse brasileiro que tá te lesando, ele tá falando, tá cantando pro mundo, tá mostrando no Instagram dele que ele tá muito bem aqui, obrigado. A pessoa que tá muito bem, obrigado, não vai tentar lesar ninguém aqui, tá? A não ser que ela for muito mau caráter. Que é o que tem muito aqui nos Estados Unidos, na questão dos brasileiros. Por isso que eu, particularmente, não sinto falta de brasileiro, tenho poucos amigos brasileiros e quero a distância de comunidade brasileira. Obrigado de nada.